Olá pessoal, meu nome é Agatha Lacerda e o vídeo de hoje foi especialmente gravado para vocês que nos enviaram perguntas nas redes sociais a respeito de inventário e arrolamento. E lógico, você também que está assistindo e não fez pergunta também vai ser beneficiado com essas informações. Então vamos lá, primeira pergunta. Depois da morte de alguém, é necessário entrar com o inventário? Bom, a resposta é sim. A lei fala que após a morte deve ser feito o inventário ou arrolamento, pois a partir desse momento é aberta a sucessão. Então os bens do falecido são transmitidos aos herdeiros, tanto necessários como aqueles que constam no testamento. Essa transmissão não é automática, então não é só porque, por exemplo, o pai faleceu que os bens são transmitidos aos filhos e eles já são donos. Essa transmissão não é automática e ela é feita por meio dessa ação de inventário ou arrolamento. A próxima pergunta foi a seguinte: o que é inventário e arrolamento? Existe diferença? Sim, existe diferença. São palavras juridicamente distintas. Enquanto o arrolamento é o processo em que existe uma partilha amigável, todos os herdeiros estão de acordo com a partilha, até mesmo de acordo com quem realmente são os herdeiros. Então esse é o processo de arrolamento. Agora, inventário é o contrário, é quando existe alguma discussão entre os herdeiros, tanto com relação a bens, como com relação a quem são de fato os herdeiros e ao quinhão de cada um deles. Terceira pergunta: onde a ação de inventário deve ser proposta? Bem, a ação de inventário ela deve ser proposta no último local de moradia do falecido. Então deve-se procurar o fórum competente para esse local e propor a ação de inventário ali. Quarta pergunta: e se houver discordância entre os herdeiros, qual que é o procedimento? Bom, nesse caso, os herdeiros que concordam entre si, eles não precisam esperar que os que discordem passem a concordar com eles. Eles podem propor sozinhos a ação de inventário e pedir que o juiz os cite. Então, esses outros herdeiros que não concordam com algum ponto, eles entram então nessa ação de inventário e passam aí a discutir o que eles desejam, e quem vai decidir é o juiz. Então o juiz vai mandar citá-los e dar um prazo para eles responderem. Nesse prazo eles podem fazer as suas alegações e o processo correrá normalmente com a participação de todos. Outra pergunta: existe prazo para entrar com o inventário? Sim, é o seguinte: se após a morte o inventário for ingressado em até 60 dias, não existe nenhuma multa no imposto. Agora, se ele for ingressado após os 60 dias até 180, essa multa vai para 10%. E após os 180 dias, multa de 20% sobre o imposto de transmissão. Então é importante que os herdeiros fiquem atentos para a contagem desse prazo. Bom, pessoal, é isso. Nós faremos outros vídeos com as suas perguntas. E aí vocês podem mandar mensagens no nosso YouTube ou então na nossa rede social Instagram, que é Oficial Meu Direito.